Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Ritmando. Meu nome é Tainá Brito e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma pergunta que sempre me fazem. É preciso aprender a ler partitura? Quando isso é importante? O que é partitura? Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu espero tirar algumas dúvidas de vocês aqui. Vamos começar. Primeiro de tudo, o que é uma partitura? A partitura é uma forma de escrita musical onde a gente tem todos os parâmetros da música numa mesma simbologia. Então ali na partitura você tem as notas que você deve tocar, em qual ritmo, em qual intensidade, e você ainda consegue também escrever a harmonia, ou seja, os acordes que estão presentes no acompanhamento dessa música. Tudo em um sistema só. Só que para isso, obviamente, você precisa aprender a decodificar cada um desses símbolos. Você aprende primeiro quais são as notas e aonde elas estão posicionadas na pauta. Depois você aprende que as figuras rítmicas também têm significados para cada ritmo que você quer escrever na sua música. Então, a combinação dessas figuras também causa um ritmo. Você também consegue entender quais são os momentos em que você deve tocar mais forte, mais fraco, através dos símbolos, como mezzopiano, piano, fortíssimo, que são símbolos que vão te mostrar como você deve tocar aquele trecho da música, de forma mais fraca ou mais forte. E você também consegue entender quais são os acordes que estão acontecendo no acompanhamento daquela música, através do empilhamento das notas, né? Agora, para que serve ler partitura? Serve para muitas coisas, mas principalmente para você entender a linguagem da música e conseguir se comunicar com outros instrumentos além do violão. Porque a maioria dos instrumentos musicais já tem a leitura de partitura culturalmente no seu ensino. Desde o mais iniciante ao avançado, a partitura está sempre presente. Por que isso não acontece tanto quando a gente está falando de violão? Porque a partitura escrita para violão acabou culturalmente aqui no Brasil ficando mais para músicas instrumentais, para músicas de compositores específicos de violão, e não tanto para o repertório que a gente costuma ouvir por aí, nas rádios, a música popular em geral. Poucos arranjos de música popular estão escritas para violão. A gente acaba sentindo um pouco de dificuldade de achar esses arranjos. São pouquíssimos que são escritos. Por quê? Para o violão, a gente tem a cifra e tem a tablatura também, que acaba sendo mais utilizada para quem está no repertório de música popular, porque acaba sendo mais rápido tirar as músicas dessa forma. Então, a maioria dos violonistas e a maioria dos estudantes de violão acabam não começando o seu estudo através da partitura, caso não estejam em um ensino tradicional, de uma escola de música, de um conservatório. Quando a gente está aprendendo a tocar violão, a gente tem que saber para qual caminho nós vamos, né? Aqui no Brasil é cultural que a maioria das pessoas vá para a música popular. E quando eu digo ir para a música popular, eu estou falando do violão de acompanhamento e não do violão solista. E aí, as músicas que são tocadas geralmente nesse tipo de repertório são músicas populares que a gente encontra a rodo as cifras na internet. Dificilmente a gente vai encontrar, por exemplo, um arranjo da nova música da Ana Castela em partitura para violão. Ah, mas espera aí, a partitura de violão tem que ser diferente dos outros instrumentos? De certa forma, sim, porque não são todas as partituras que você pega no violão que possui melodia e harmonia juntas e que seja possível de realizar no instrumento. Dificilmente a gente vai conseguir pegar uma partitura de piano, por exemplo, e tocar de forma livre, tranquila no violão, porque são construções de instrumentos diferentes, a relação intervalar das notas também são diferentes. Então, por exemplo, a gente pode pegar uma partitura de piano e tentar transpor ela para violão. Só que às vezes vão aparecer acordes assim esdrúxulos, absurdos, difíceis de fazer, por conta da forma como é disposta as notas no instrumento.
Então, quando a gente vai pegar uma partitura, um arranjo de uma música, seja qual for, é importante que seja escrita especificamente para violão, porque a pessoa que vai escrever, ela tem que ter noção do braço, de como funcionam as notas no violão, para não escrever coisas muito impossíveis de tocar, sabe? E isso, querendo ou não, é uma coisa que dá uma dificultada para as pessoas quererem fazer esse tipo de trabalho, de começar a escrever, pegar músicas populares e escrever em partitura, porque a gente tem uma alta facilidade de encontrar isso em qualquer site de cifra. Então, a partitura, nesse caso, para violão, acaba ficando um pouco de lado quando se diz do repertório popular brasileiro, né? Acaba sendo muito mais rápido e fácil encontrar a cifra. Então, isso acabou ficando da nossa cultura aqui do Brasil. Então, não é todo mundo que toca super bem violão e que é profissional no instrumento que aprende a ler partitura e que toca suas músicas em partitura, sabe? Não é um pré-requisito. Se eu aprender a ler partitura, eu vou ser um músico melhor. Não, não necessariamente. Se eu aprender a ler partitura, eu vou ser um músico mais respeitado. Não, também. Então, assim, a partitura no violão acaba sendo para quais situações? Para você que quer tocar o repertório específico do instrumento, músicas clássicas no violão, de compositores como Carcasse, Tárrega, Léo Brauer, que são compositores que escreveram suas músicas instrumentais específicas para o violão. Ou para você que tem o sonho de tocar com uma orquestra, por exemplo, de vez em quando rola alguns cachês de violonistas tocarem em orquestra, para você que quer tocar numa big band, em grupos musicais maiores, que você vai ter contato com outros instrumentos, de sopro, de percussão. Aí, nesse caso, é super importante que você leia a partitura, porque você vai se comunicar com outros instrumentos de um outro universo do seu. E aí a partitura entra como a linguagem universal, sabe? Então, nesse momento é super importante que você saiba ler mesmo. Agora, se você é músico profissional e você toca geralmente em restaurantes, bares, bailes, a formação geralmente é o quê? Um baixo, um violão, uma bateria, às vezes ou você vai tocar pagode, que é mais um instrumento de percussão, um cavaquinho. Dificilmente as músicas que você vai tocar, o repertório que você vai tocar com esse pessoal, vai ter necessidade de ser lido em partitura. Porque isso tudo você encontra com facilidade em sites de cifra. Então, para o músico popular brasileiro hoje em dia, o que é mais producente? Ouvir a música, de repente procurar uma cifra, ouvir algumas versões, criar o próprio arranjo ou fazer o cover exato. Que a pessoa vai ouvir várias vezes, vai tentar tirar o solo exatamente, de repente vê uma tablatura, pega uma cifra da versão original, entende? Dificilmente você vai pegar a partitura daquela música, isso falando de violonistas, tá, gente? E vai tirar. Por quê? Também isso leva mais tempo, é mais difícil realmente ler, principalmente acompanhamento, na partitura do que na cifra. Você não precisa ficar catando milho, assim, ficar vendo notinha por notinha. Então isso acaba sendo mais prático, de certa forma. Você que está aprendendo agora, qual a necessidade de você aprender a ler partitura? Eu, por exemplo, Tainá, professora de violão, já vai fazer uns 9 anos. Todos os meus alunos, crianças, começam lendo partitura. Por quê? Eu não sei o que essa pessoinha vai querer ser quando crescer. Eu não sei se essa pessoinha de repente vai ser mordida pelo bichinho da música e vai querer ser profissional, vai querer tocar em algum lugar, vai querer viver de música. Então não tem por que eu, Tainá, não dar essa oportunidade dessa pessoa já conhecer essa linguagem. Porque mesmo que se daqui a pouco ela cresça e falar, não quero mais tocar violão, eu quero tocar piano, eu quero tocar contrabaixo, eu quero aprender violino. Ela já foi musicalizada, ela já sabe ler partitura. Então, para o instrumento que ela for, a teoria é a mesma. Então, eu, como professora, me sinto na obrigação
de apresentar isso para as crianças desde o início. Porque, primeiro, elas vão entendendo sem sofrer, porque o adulto, de certa forma, tem um preconceito com partitura que as crianças não têm. Então, eles já vão aprendendo, já vão pegando o jeito e fica uma coisa natural. Mas e os adultos, né? Eu sempre pergunto para os meus alunos adolescentes e adultos, qual é o objetivo seu no violão? Ah, eu quero só tocar em casa. Ah, não, eu quero sair para tocar em banda. Ou, meu sonho é ser concertista, eu quero tocar música erudita. Para cada uma dessas opções é um caminho diferente. E aí não necessariamente a partitura se torna uma coisa de prioridade para esses alunos aprenderem, sabe? Mas eu sempre incentivo. Mesmo que o aluno queira ser músico profissional, mas não vá para o lado da música clássica ou de tocar com instrumentos diferentes, né? Mesmo que a pessoa vá tocar rock, ou só MPB, ou só em barzinho. Eu incentivo, sim, a ler partitura, porque, querendo ou não, é uma coisa que te leva para um outro nível, a ponto de você conseguir se comunicar com outros instrumentos. Ela expande o seu universo, percebe? Então, por isso que eu incentivo, sim. Agora, ler partitura vai te fazer um músico melhor? Não necessariamente. Muitas coisas te fazem um músico melhor, não necessariamente saber ler partitura, tá? Mas saber ler partitura te leva, assim, para um outro universo. Te faz ter mais ferramentas para se comunicar com outros instrumentos, para tocar com outros instrumentos e, principalmente, aí vem uma coisa que acho legal falar para vocês. Qual é a vantagem de você aprender a ler partitura? Aí é que vem uma coisa importante. Qual é a vantagem, gente, de se ler partitura? Mesmo que seu repertório não esteja escrito para isso, né? Para você aprender as músicas. Criação. A partitura é uma grande ferramenta para você registrar o que você cria. Para você criar os seus próprios arranjos, tá? Porque você pode muito bem almejar que um dia um grupo maior de músicos toquem a sua música. Você pode almejar fazer um show em que, não, eu quero uma mini orquestra aqui tocando comigo. Já pensou se você pega o seu arranjo da sua música e escreve para esses instrumentos? Eles vão tocar exatamente aquilo que você imaginou. Porque, querendo ou não, a cifra, ela dá uma possibilidade de você fazer do seu jeito. Você pode muito bem fazer a sua versão de uma cifra que você pega na internet. Agora, se você pegar uma partitura, você vai ler ao pé da letra o que está escrito ali. Então, você como compositor, como arranjador, seja o que for, você tem a partitura como uma forma de escrita precisa do que você criou. Essa é a vantagem. O que você escrever ali, as pessoas vão seguir ao pé da letra. Então, é um registro muito preciso daquilo que você imaginou. Entende? Então, acho que a grande vantagem da leitura de partitura e da escrita de partitura é essa, é a criação. Bom, eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. E se vocês tiverem dúvidas ainda, comentem aqui pra gente conversar. De repente, o que um fala acrescenta na ideia do outro e assim vai. Muito obrigada por quem chegou até aqui. Um abraço e até a próxima.